Salve, salve galera, chegando com mais uma entrevista especialíssima na cobertura do Motorsport.com em parceria com a Abril, aqui nas 6 horas de São Paulo. E hoje, ninguém mais, ninguém menos que Felipe Nasser. Felipe, obrigado. Hoje vocês. O papo vai render a importância de ter esse evento aqui de volta no Brasil. Como é que você vê? Demais, é incrível, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, estar em casa, né? Praticamente. Queria estar pilotando, mas por questões contratuais, eu lembro que na época nem existia ainda essa prova do WEC, ela nem estava colocada em papel ainda, né? Então, eu já tinha optado pelo campeonato americano, que é o campeonato que eu venho competindo nos últimos anos. Mas para São Paulo, para as equipes, eu vejo os pilotos são loucos com o circuito de São Paulo, de Interlagos, né? Pela tradição, pelo tipo de pista, esse estilo old school ainda que a gente carrega. Isso é fantástico, né? Uma categoria que vem agora nos seus melhores momentos, né? Os carros de protótipos, as corridas de endurance estão em evidência. E isso prova, né, com a quantidade de pilotos e o nível de equipes e montadoras que estão envolvidos. Então, pra gente, a gente só ganha com isso. A gente só ganha com isso. É bem isso aí, né? São 14 montadoras, 37 carros no grid. E não deu uma vontade aí, Felipe, de pegar alguém e falar, sai pra eu entrar? Eu confesso que é uma sensação meio estranha, né? Tá do lado de fora, sabendo que eu conheço bem o circuito de Interlagos. É a primeira vez que eles estão voltando aqui depois de 10 anos. Então, poderia oferecer muito para a equipe, mas, ao mesmo tempo, eu entendo, né? São questões contratuais, eu estou super feliz no meu campeonato IMSA também, liderando, mas dá aquela vontade, né? De sentar no carro e acelerar, isso eu não posso mentir. Você falou uma coisa interessante, Felipe, que é essa coisa do bom momento que o Endurance está passando, no geral. Com certeza. E você falou do IMSA, do contrato com o IMSA, tem o WEC. Queria que você tentasse compará-los como negócio, como oportunidades, como Sim. envolvimento. Olha, eu vou tentar simplificar, tá? Mas o campeonato americano, o IMSA e o WEC hoje são os principais campeonatos de endurance do mundo, né? O WEC, porque ele é um campeonato mundial, e o IMSA, obviamente, é um campeonato americano de endurance, que tem suas provas como Daytona 24 horas, 12 horas de Sebring, são clássicos do enduro. E são campeonatos que estão bem consolidados, né? E eu sempre fui muito fã do IMSA pela dinâmica da corrida. É uma corrida muito mais pura, no meu ponto de vista. Quando eu digo isso, por exemplo, a gente não tem essa história de safety car virtual, ou full course yellow, que eles chamam. Deu um acidente ou deu alguma coisa na pista, traz o safety car, junta todo mundo, relarga e vamos correr. E é isso que eu gosto do automobilismo americano, que ele tem esse dinamismo, ele tem essa dinâmica de prova que pode ser que você esteja lá na frente, 5 segundos na frente liderando a corrida e vem um safety, ou pode ser que uma bandeira amarela muda a tua estratégia que você está lá atrás e você passa a ser o carro líder agora que você acabou de abastecer o carro. Então ela tem essa mudança constante. Para nós pilotos, eu vejo como um desafio você ter essa leitura de prova. E eu vejo o WEC, ele é simplificado em alguns sentidos, mas ele é puro ritmo de prova. Se teu carro não tem ritmo de prova, esquece. Se você largou em quinto, provavelmente você vai chegar ali próximo dessa posição. E eu diversas vezes já vi no IMSA carros que largaram até mesmo do pit lane, ou carros que sofreram com um furo de um pneu, que conseguem retornar para a prova. Tem aquela história do Lucky Dog, você consegue recuperar uma volta em safety car. Então acho que isso deixa a corrida mais atrativa. E para quem está assistindo, você é muito difícil julgar quem vai ganhar a prova. Por exemplo, Daytona, as 24 horas desse ano que a gente venceu a prova, foi decidida nos últimos 15 minutos de prova. É impressionante, uma corrida de 24 horas, você ter carros brigando até o final. Então, eu sou um fãzaço do IMSA, mas ao mesmo tempo eu estou super feliz que o WEC está aqui de volta e de maneira alguma eu continuo considerando esse campeonato futuramente, mas como falei, meu objetivo hoje é no IMSA e consolidar esse campeonato. Felipe, aproveitando o gancho dos Estados Unidos, você fez alguns testes de Indy. Tem alguma possibilidade nesse sentido? Como que tá isso para você hoje? Existiu sim esse teste. Eu tive uma ocasião no ano passado que eu testei pela Penske e a equipe ficou super impressionada.
Agora, a questão é que eu fiz uma aposta, né? Eu acho que desde que eu saí da Fórmula 1, eu enxerguei o lado das corridas de endurance como um novo desafio para mim. E eu apostei todas as minhas fichas nisso. Você tem tido sucesso nesse Exatamente. Já foram 2 campeonatos, 2 24 horas de Daytona e por aí vai. Então, de fato, eu preparei o terreno para isso. E não foi à toa que a Porsche veio me oferecer esse contrato, né? E meu contrato é com a Porsche. A Penske, ela entra nessa colaboração, mas ela presta um serviço de pista. Mas, de novo, não é à toa... Você é piloto da marca, não da equipe. Exato, eu sou o piloto da equipe. Primeiro contrato Porsche, mas é a Porsche Penske Motorsport que presta o serviço de pista. Mas, de novo, deixei uma boa impressão nesse treino. E não descarto a Fórmula Indy, né, num futuro breve. Mas, no momento, eu posso falar que eu estou muito contente no IMSA. Adoro os carros de endurance. Ainda quero emplacar uma 24 horas de Le Mans. É a única que falta no currículo dessas provas longas. Então, meu objetivo no momento é esse. Perfeito. Pensando na questão desse teu momento com a Porsche nas corridas de endurance, a gente tem a classe conjunta, né? A LMDH tá vindo aí para trabalhar IMSA e WEC. Pode no futuro você talvez até conciliar os 2 campeonatos simultaneamente? Entre WEC e IMSA, você fala? Eu acho que no momento ainda tem muitos conflitos, né? Por questão de cronograma, treinos, porque cada campeonato, apesar deles terem a mesma homologação, o mesmo regulamento, a gente tem calendários de treinos que tem muitos conflitos, mas quando essa ideia veio à mesa, que teria um programa de fábrica com a Porsche Penske, né, que é um programa global, WEC e IMSA, eu falei, eu quero correr os 2. E eles falaram, cara, se a gente oferecer isso pra vocês, a gente vai ter que oferecer pros outros, é impossível. Porque eu tenho conhecimento tanto das pistas europeias quanto muito bem dos Estados Unidos. Então, pra mim, era um plus, né? Mas eu continuo fazendo as provas americanas e Le Mans, que pra mim a gente sempre coloca um terceiro carro na pista, né? Então a gente não deixa de participar de todas as provas grandes. Mas se você perguntar pra mim, o Felipe piloto, eu queria fazer os 2 campeonatos, mas não é possível. Eu ia querer dar um cavalo de pau na entrevista, mas ele falou uma coisa que me deu curiosidade, que ele citou, conheço as pistas americanas, europeias. Queria que você tentasse comparar, não pista, o evento, sistema, exato, americanos versus europeus. Como eles trabalham, o que é diferente. E aí, na equação, o ser brasileiro. Um ser brasileiro que cresceu lá fora, você está acostumado, você é um profissional, você entende disso, mas são métiers diferentes. Compara pra gente, cara. Eu tenho a impressão que o brasileiro tem uma cultura mais europeia. Você teve que se adaptar? Como que foi pra você? Olha, eu enxergo assim, o evento europeu, ele é bem quadrado, tá? Esse é o carro, esse é a pista, esse é o evento e vamos correr. E super profissional, né? Já o americano, eu vejo assim, as pessoas não vejam a hora de chegar a uma prova, porque é um evento. E aí existe a corrida. Sim. Então eu sinto um clima, né, um ambiente um pouco diferente do europeu. Os 2 campeonatos são extremamente competitivos, extremamente profissionais. Você pode ver que quando vem uma equipe que corre no WEC vem fazer Daytona e vice-versa, a gente está falando do mais alto nível hoje do Endurance. E é um momento, vamos dizer assim, um momento promissor, um momento de ouro para a categoria, para os carros, pilotos. Eu coloco, né, a oportunidade para a gente, como piloto, estar vivendo isso. É importantíssimo. Eu acho que tinha anos que isso não acontecia no automobilismo, de você ter uma fusão entre campeonatos em que fosse tão atrativo para as montadoras, né, participarem, esses carros híbridos. E tem mais gente vindo pro grid aí pro ano que vem. Vocês já devem ter escutado. Sim. Então, isso só fortalece, né, o quanto que foi um acerto, está sendo um acerto e continua sendo super atrativo. E vejo que a procura dos fãs, do público, tem sido cada vez maior para as provas de endurance. Agora eu vou fazer o cavalo de pau na conversa. Lá vem. Não, porque eu acho o público brasileiro ele é viúva em alguns assuntos. E um deles é Felipe Nasser na Fórmula 1. Eu não sou viúva em nenhum.
Mas o Felipe Nasser eu sou. Mas eu não quero falar de Fórmula 1 com você, eu quero pegar esse conceito, isso que você está falando. Cara, eu acho que esse crescimento do WEC muda um pouco o jogo também na Fórmula 1, porque vamos olhar esse grid. Esse grid tá cheio de ex-Fórmula 1, em diferentes níveis da carreira. Mais montadoras que a Fórmula 1. É, com mais bem montadoras. mais. Mas assim, você tem, por exemplo, o Button, campeão mundial de Fórmula 1, aqui. Você, Verne, caras promissores na Fórmula 1, que não tiveram uma vida longa na Fórmula 1, pá, ele foi pro Fórmula E, campeão, Boemi, você vai para os Estados Unidos e brilha. Então, a gente tá falando aí de timings de mudanças diferentes. Com certeza. Mas que surge uma oportunidade que não é um prêmio de consolação. É uma oportunidade, cara. Demais. Todo mundo ser profissional, ser pago, viver esse tipo de... Então eu queria que você fizesse essa reflexão pro nosso público desse novo caminho. Seja para um cara já consagrado, seja para o cara que não chega, seja para o cara que chega, mas de repente não pinta um negócio legal. Sem dúvida. Bom, primeiro que a gente tem que considerar um piloto profissional hoje, para você ser um piloto estabelecido, além, né, do trabalho duro, do talento, né, tem um time para as coisas darem certo. Quando surgiu essa proposta da Porsche Penske Motorsport, eu falei, é uma oportunidade única, cara. A me atrelar uma montadora sólida, que está envolvida no automobilismo há anos, é uma marca lendária. E fora isso, tem a Penske também na história. Como é que eu deixaria isso passar? E sempre existem outras oportunidades em outras categorias. Mas eu enxerguei isso como uma oportunidade de colocar meu nome na história, né? E até então, como falei e repito, né? Eu sou um fãzaço das corridas de endurance porque eu acho que elas são muito mais difíceis do que as provas sprints de Fórmula 1, de Fórmula 2. É uma prova que, se o piloto não tem condições de ter uma leitura e adaptação pelas condições que vão mudando constantemente, sem contar os carros, que está dividindo a pista com outros carros, outras categorias, velocidades diferentes. Dividir carro com outro piloto. Exato, dividir o carro com outro piloto, que para mim foi uma adaptação no começo, que os carros de monoposto, você só pensa em você, o teu setup, o teu carro, o jeito que você quer, o ajuste do carro, mais asa, menos asa, enfim, é uma coisa bem moldada para um piloto, né? Tá conseguindo ser menos egoísta? Então teve essa fase de adaptação, mas eu de cara eu falei, é isso que eu quero, e mergulhei a fundo dentro disso, né? Então eu acho que quando veio a oferta, a Porsche foi bem clara, ela falou, a gente está te oferecendo isso porque você é um piloto que a gente precisa da sua experiência para montar esse projeto, e eu nunca tinha participado de um projeto que começasse do primeiro dia. Eu fui o primeiro piloto a ser contratado nesse projeto do 963. Então eu vi esse carro nascer, eu fui o primeiro a levar o carro para a pista, dei os primeiros feedbacks do carro, então fiz parte desse desenvolvimento, tanto é que eu deixei 2022, eu fiz algumas provas, eu venci uma prova de GT que foi a 24 horas de Daytona, num carro de GT que eu nunca tinha pilotado, mas paralelo a isso, eu deixei o ano de 2022 correndo só desenvolvendo o 963, então para mim foi uma oportunidade única, profissional, bem pago para fazer isso, e com duas marcas, Porsche e Penske, né, numa colaboração que acontece quantas vezes na história? Sim. Né, se eu olhasse para trás e falar, putz, se eu tivesse continuado na Cadillac, né, eu ia falar, como é que eu deixei isso passar, né? Eu preferia tentar e fazer o negócio dar certo, e por isso que eu estou aqui hoje. E os resultados vieram, né? A Porsche está vencendo no WEC, você está vencendo no IMSA, então foi um desenvolvimento, foi uma aposta que valeu a pena, né? Hoje a Porsche é uma das grandes forças do mundo do Endurance, né? A gente está vendo Sem uma dúvidas. Competitividade, Ferrari, Toyota, mas a Porsche está ali, está sempre lutando na frente. Sem dúvida. Mas foi difícil tomar essa decisão na época? Foi difícil porque eu já vinha com um vínculo, eu tinha um relacionamento muito bom com a GM e a Cadillac, por ter ganhado 2 campeonatos para eles, e tinha uma boa oferta na mesa também. Mas eu falei, pensando no futuro e todo o contexto, eu sabia que a Porsche e a Penske iam entrar com todas as fichas nesse programa, né? Então para mim eu falei, eu quero, é por esse caminho que eu quero tomar. Não foi uma decisão muito difícil, mas ela foi
bem desafiadora no começo, porque a gente teve que unir, imagina, o lado Penske americano com a Porsche alemão, são duas culturas diferentes, trabalhando no mesmo espaço. Então, até esse programa engrenar e a gente começar a ter resultado, demorou bastante. Sim. Em 2023, a gente teve vários problemas com o carro de confiabilidade, tivemos algumas quebras, algumas falhas, mas o ano de 2024 começou já assim, com tudo funcionando. A gente começou o ano vencendo as 24 horas de Daytona e o time do WEC vencendo a primeira prova no Qatar. Né? Então, isso mostrou a evolução. Em um curto prazo, a equipe colocou todas as fichas em jogo e estamos aí liderando os dois campeonatos. Né? Tanto o campeonato americano quanto o WEC, a Porsche está líder. Mas eu citei essa coisa das viúvas. Para você, quando fez essa mudança, ela foi uma mudança que começou já te preenchendo automaticamente? Ou teve um luto? Quando você sai da Europa e vai para os Estados Unidos, teve um luto? Não, de jeito algum. Foi muito natural e eu estava muito certo do que eu queria. E eu falei, cara, o mundo de Fórmula 1 é complicado. Até você provar o teu valor e ter todos esses fatores políticos, econômicos que se juntam e te dão uma oportunidade concreta, é muito difícil, né? É muito difícil. E como tudo aconteceu após a saída da Fórmula 1, quando eu recebi a notícia bem tardia que eu não continuaria no grid, eu falei, bom, agora eu tenho tempo para pensar o que o Felipe quer. E eu tive ali praticamente uns 6 meses antes de ser... Eu fiquei 6 meses sem andar no carro de corrida. E tive oferta de outras coisas, Fórmula Indy, Fórmula E e tal, mas eu falei, cara, eu não preciso me aventurar. Eu quero entrar em um lugar sólido, em que eu quero vencer campeonatos, vencer provas todo final de semana. E foi isso que eu tomei um tempo para poder escolher bem isso no mercado. Foi quando veio a oportunidade de pilotar pela Action Express, que era uma equipe vinculada a Cadillac. E de cara, eu sentei no carro, eu falei, é aqui. Eu tive aquela... Você senta no carro a primeira vez, um protótipo, eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero. É um carro que eu não tinha domínio, mas ao mesmo tempo eu sabia que esse desafio para mim era necessário. E botar tudo em prova num bom sentido. É aqui que eu quero estar, é um carro que tem condições, é uma equipe que tem condições, e ganhei o campeonato logo no primeiro ano, sem conhecer nenhuma pista além de Daytona. Então, é isso. Eu acho que não ficou zero mágoas da época da Fórmula 1. Pelo contrário, eu acho que eu cumpri aquilo que tinha combinado, eu fiz. Eu consegui mostrar em condições adversas por que eu estava ali. Mas é aquilo que eu falei, a vida de um piloto profissional, você tem que enxergar essas oportunidades que aparecem, né? E quando veio essa chamada da Porsche, é uma marca, de novo, né, muito consolidada, que eu tinha certeza que eles iam entrar a fundo nesse projeto. E aqui estamos hoje falando desse bom momento que a gente está vivendo. Em que mês, você lembra, você recebeu a notícia que você não continuaria na Fórmula 1? Você falou que foi bem tardia, né? Foi logo, eu acho que foi logo depois do GP Brasil. Eu tinha marcado aqueles 2 pontos naquela corrida debaixo de chuva. E a equipe conseguiu entrar nos 10 primeiros colocados como construtores, né? Então teve uma premiação acima de $50 milhões para a equipe Sauber na época. E eu acho que em 2 semanas eles me avisaram que eu não estaria mais na equipe. Então ficou muito tardio de fazer qualquer decisão e falar, eu preciso correr aqui, porque as equipes já estavam praticamente fechadas pro ano seguinte. Perfeito, temos a Fórmula 1 vindo em breve aí, mas antes um recadinho. A Prio é a maior empresa independente de óleo e gás do Brasil, especializada em produção em Campos Maduros. Com quase uma década, a empresa não tira o pé do acelerador e já patrocina mais de 40 projetos culturais, sociais e esportivos por meio da plataforma I Love Prio. Entre eles, o piloto Nicolas Costa e a McLaren via United Autosports. Para a Prio, agilidade é fundamental, planejamento também e a estratégia são essenciais. Cuidado com pessoas e processos é prioridade. Só assim é possível alcançar a alta performance.
Prio é energia, é eficiência, é auto esporte. Para saber mais, segue lá no Instagram, @ILovePrio. Bom, Felipe, é interessante, né? A gente falou um pouquinho de Fórmula 1, citamos o mundo do Endurance, você já passou pela Fórmula E, São Paulo agora está recebendo essas 3 categorias. Sim. Cidade se consolidando como esse hub capital do esporte a motor. Você acompanha a Fórmula 1 ainda? Como é que está a sua relação com a categoria? Eu vejo às vezes e tenho contato com poucas pessoas que trabalham no meio, mas tem que ser um dia muito tranquilo que eu tô a fim de assistir, porque... Você não vai deixar de dar um rolê no domingo. Pegar um barquinho em Miami. Eu sei como é que é essa vida de Fórmula 1, mas o que eu acho legal atualmente é que as coisas deram uma misturada, né? Bom, o Max continua dominando o campeonato, mas tá suando um pouquinho, né? Suando, desde que o Adriano falou que não ia ficar, eu vi que a batata tá grande. Você acha que é isso mesmo? Com certeza. O cara, pra mim, ele é a peça fundamental de qualquer equipe Fórmula 1 hoje. Antes de contratar qualquer piloto ou membro de equipe, ele tem que ser o número 1 da tua lista. Na planilha de orçamento é ali que você carrega mais. Ele é o cara. E óbvio, o Max vem fazendo um trabalho, né, muito bom para botar o carro lá na frente, mas com certeza o Newey tem toda essa projeção. Você vê, a Fórmula 1 traz uma atualização toda a corrida. Sim. Um cara como ele sabe exatamente o que o carro precisa. Sim. Ainda mais na área do efeito solo, coisa que ele trabalhou lá atrás na Fórmula 1. Né? Ô Felipe, aí na base do papo de boteco, eu gosto muito de ouvir profissional comentando profissional no lado bom. Sem você falar quem que você não gosta. Não. Quem que você olha e fala, cara, desse grid, que é um grid talentoso, jovens talentos, quem você tira o chapéu assim de achar que é a primeira prateleira? Qual a sua primeira prateleira lá? Olha, eu acho assim, vamos falar de novos talentos, eu considero, obviamente, o Max, o Piastri e o Lando. O Max não te incomodou quando vocês correram juntos na Fórmula 1? Não, ele na verdade, ele era super sincero. Ele falou, cara, não tem nem como eu comparar o meu carro com o seu. O teu carro é o mesmo desde o que eu vi na primeira corrida. O meu carro, pelo menos, né, a Toro Rosso na época andava super bem, sim. Né? Então ele é um cara que entende, ele enxerga. Dava pra ver que ele era diferente, assim, molequinho, ou não? Sim, dava pra ver que era rápido, sim, mas não... como eu tive a mesma impressão quando eu conheci o Lando Norris. Você acha o Lando diferente? Eu achei o Lando um cara super inteligente, tinha uma habilidade natural de sentir o carro e saber exatamente o que o carro precisava, qual era a limitação do carro. E em 3, 4 voltas ele botava um tempo na mesa. Né? Então, esse é o tipo de habilidade que você vê logo quando um piloto tem essa capacidade natural e superior de entregar tudo assim em poucas voltas. Né? Não precisa de um dia inteiro para aprender um carro. Sim. E o Piastri, você acha que vai nessa toada? Vai nessa tocada também. Muito promissor. Indo pro outro lado, né? O Felipe perguntou dos novatos, vamos perguntar dos medalhões, né? Porque você correu com 5 campeões no grid. Tinha Hamilton, tinha Alonso, Vettel, Raikkonen, Rosberg é campeão em 2016. Mas vamos focar nos que estão ainda ali no grid. O tempo que você passou na Fórmula 1 também, acompanhando esse pessoal de perto, como que você via eles e também o quanto que deu para você aprender, desenvolver, também acompanhando o que eles faziam na pista? Então, tirar um sarro, porque o Alonso também não estava lá na melhor das fases. O Alonso tomou muito passadão mesmo. Essa é a verdade. É isso. Quando ele estava de McLaren, ele também ficava ali no meio do grid, então encontrei eles várias vezes. Mas... Desbravador do mundo do Endurance, inclusive. Exatamente. Não, o Alonso, cara, não tem dúvidas que é um dos pilotos mais completos que eu já vi competir. Em carros diferentes, em provas, em situações, ele realmente é um cara que a experiência prevalece, né? A gente consegue ver isso, né? Além do talento, a experiência conta muito. E eu acho que o melhor exemplo disso foi como o Hamilton ganhou essa última corrida em Silverstone. Foi pela pura experiência dele, a leitura da pista, o momento de parar, o momento de cuidar dos pneus. Sim. Isso ali para mim ficou claro, que a experiência ela é muito válida em qualquer categoria. E por falar em experiência, indo para fora de pista, que eu queria, nem sei exatamente como você conseguiria pontuar isso, mas pegando o Drugovich que trabalha com o Amir está trabalhando. Sim. O que
as experiências que vocês tiveram de acertos e erros serve no sentido de business, de management? O que o Amir, trabalhando com você, sabendo atalhos que não funcionaram e caminhos talvez mais longos que deram certo, pode ou isso não se aprende? É o time, claro, é a aprende. sorte? Eu acho que tudo se aprende na vida, né? Senão a gente não estaria aqui hoje, né? Se fosse para ser melhor todo dia, seja na nossa profissão ou nossa vida pessoal, sempre tem aprendizados, né? E acompanhar o mercado muda toda hora, né? E eu posso falar, cara, o Filipe Drogovic tem todas as capacidades, ele merece sim uma oportunidade. Eu sei que o Amir e eles estão procurando isso, mas eu já vi esse lado da moeda também, o quanto é difícil você encaixar todos esses fatores entre dar uma oportunidade para um menino jovem, né, com condições de entrar numa equipe, porque também ninguém quer entrar na Fórmula 1 para ficar um ano e falar, vamos ver como é que é, entendeu? E ficar descartado. Então, é muito difícil. Sem contar que os valores da minha época e hoje, falando de... Eu ia perguntar disso. Isso já mudou, cara. Você vê os números que as equipes procuram hoje com pilotos que têm patrocinadores, é coisa de doido. Mais ou menos quanto, Felipe? Eu diria acima de 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Dependendo de equipe para equipe. Exato. E pensa, hoje o dólar era 5,50, o dólar era 6. Mas 6 está batendo sempre isso. Mas olha, uma coisa que eu observo bem é que os pilotos que estão hoje na Fórmula 1, existe uma relação política e econômica com o seu país, para eles estarem ali também. Se o país não tem interesse, ninguém vai fazer um esforço para você. Mas você diz o governo... Não, eu digo... Alguma empresa? Empresas privadas e como, cara, eu conheci vários pilotos que necessitam dessa oportunidade para se concretizarem na Fórmula 1. Precisam de tempo, né? Como o próprio Carlos Sainz. O Sainz sempre teve bons patrocinadores espanhóis, né? Eu não preciso citar aqui, mas para ele se consolidar na Fórmula 1, ele precisou desses parceiros estando com ele, né? E não é à toa que hoje ele é um dos caras mais cogitados, que ainda está sem uma vaga definida, né? Mas é isso, você tem que ter um prazo para se consolidar na Fórmula 1 e por isso é super importante um patrocinador estar por trás. Senão o negócio não acontece, não rola. E no mundo do Endurance isso acontece menos, eu tenho a impressão. Tava falando Bem até com menos. o Marcelo Tomazoni antes de começar o bate-papo. Bem menos. Piloto bronze é valorizado, piloto prata é valorizado, é um negócio um pouco mais técnico, talvez. Exatamente. E eles olham muito pelo lado experiência, né, o que você entrega como piloto. Eu lembro que quando eu fui conversar com a Porsche na mesa, bem aberto, eles sabiam tudo, minhas médias de voltas, quantas voltas mais rápidas eu já fiz, quantas provas eu abandonei. Eles tinham todas as métricas necessárias para o mundo de Endurance. E eles chegaram à conclusão, a gente quer contratar você por causa disso. Né? Então... Cara, desculpa, eu achei isso muito interessante, porque eu gosto muito do esporte americano. E especialmente NBA. E eu acho muito interessante como o americano cria essa coisa de métrica. Métrica o e jogador, dados. o jogador, às vezes, de basquete que não faz tanto ponto, não pega tanto rebote, mas eles criam métricas que definem que o cara impacta o jogo. Como que é isso no automobilismo? Tipo, desenvolver um coeficiente Nasser. Eu não sei se todas as equipes fazem isso, mas a Porsche ela tem uma métrica para todo piloto. Ela sabe tudo. Cara, isso é demais, meu. Suas médias em X corridas, quantas voltas mais rápidas, quantas posições você ganhou, quantas você perdeu em largada, em relargada. E é um banco de dados que você consegue eliminar muita coisa que você não consegue ver na televisão, puramente. E essa métrica está num banco de dados, eles falam. E muitas vezes até uma discussão interna, falar, acho que nesse momento, nessa prova, a gente pode melhorar né, sua média, ou a gente vê que em tal circuito você tem dificuldade de classificar. Então isso vira um banco de dados internamente que, né, existe uma crítica construtiva aí dentro. É o plus-minus do automobilismo, isso, Felipe. Impressionante.
Isso aí também... E que faz o piloto valer mais ou menos, né? Claro. É o rating do videogame, né? E é uma coisa compartilhada, né? Porque também mais de um carro, 6, 8 pilotos, dependendo da prova, existe um trabalho aberto entre os dois lados da garagem. Totalmente. E isso é muito legal do projeto, que o carro aqui está sendo, né, testado, os treinos estão acontecendo, a gente já tem essa informação toda para o time americano, ao vivo, legal, de tudo que foi mudado, o que funcionou, o que não funcionou. Mudanças de atualizações, por exemplo, de software ou alguma coisa que a gente testou aqui no carro mecanicamente, uma configuração aerodinâmica, tudo isso fica guardado no nosso banco de dados e amanhã, se a gente for fazer um treino nos Estados Unidos, isso está pronto para a gente testar também. Isso aí é até mais interessante, né? Porque é um trabalho conjunto entre o WEC e o IMSA, é realmente um trabalho integrado. Isso aí eu não sabia. Bem legal. E o Brasil? Como é que tá sua frequência aqui no país? Correu mais estoque da vida, Porsche? Olha, minha frequência no Brasil é vir para ver família, ir pescar, o compromisso, estar aqui com você. Churrasco. Eu tenho vindo muito pouco para cá. Eu fico nessa ponte aérea entre Brasil, Estados Unidos e Europa, né? Na Europa, com a nossa sede na Alemanha, todos os trabalhos de simulador... Stuttgart? Isso, em Stuttgart. Todos os trabalhos de simulador a gente faz lá, então pré-prova, ou se tiver que desenvolver alguma coisa para o time, eu acabo indo para a Alemanha. E nos Estados Unidos, obviamente, a gente tem os treinos e as corridas que acontecem com um cronograma já pré-definido. E, fora isso, eventos, mas tenho passado mais tempo assim no Brasil, que eu acho quase que um luxo para mim curtir mais tempo em casa, né? Porque desde os meus 16 anos que eu fui morar na Europa, eu não tive esse contato, né? Sim. Então, consegui aproximar mais das minhas amizades de escola, amigos, né? Então, consigo vir com uma frequência maior para o Brasil. Nos Estados Unidos, a sua base é Miami? Eu fico mais em Charlotte com a equipe. Quando eu tô lá, eu fico uns dias lá. É o meu time da NBA, que eu gosto, é o Charlotte Hornets, que é muito ruim, mas fico feliz que você pode ser um torcedor símbolo da gente. Vai ter um abrigo quando for ver o jogo do Hornets. Eu não sabia, eu fui pra lá faz 2 meses. É legal morar por ali? É legal, tem a base da NASCAR, né? Você vive um mundo... Todo mundo que vive de corrida tá ali. É quase uma série de televisão, né? Sitcom. Exato. Mas voltando à pergunta sobre estoque e Porsche Cup... Cara, a estoque eu sempre... NASCAR Brasil. NASCAR Brasil. Eu sempre gosto de acompanhar as corridas do Brasil, até porque tenho vários amigos que correm, são pilotos. E a Porsche Cup eu fico sempre de olho, porque quando não tem uma data que bate, eu sempre aviso o pessoal, falo, se tiver uma vaga na Endurance aí, me avisa que eu quero estar correndo com vocês. Então, que legal. Vamos ver se rola para alguma aí do final do ano. Não, primeiro que é muito legal, a Porsche Cup é parceira nossa e o trabalho que o Denner Pires faz é de excelência, né? Estamos falando de um animal, exatamente, que até a Alemanha acompanha. Mas para arrematar, a gente tem um braço de indústria que fala sobre carro. E, cara, o Porsche é uma coisa icônica. Você mesmo falou isso quando você assinou seu contrato. Eu me lembro de uma vez entrevistar o Barrichello, aquelas épocas de Fórmula 1 que você faz o ping-pong, é um sonho. E eu lembro do Rubinho falar, queria comprar uma Porsche. Um Porsche. Ele tava na Ferrari? Não, não, eu acho que não. Ele era, sei lá, Brown, se bobear. Mas aí ele fala, comprar um Porsche. Ele fala, até poderia, nunca comprei e tal. Porsche tá na cabeça das pessoas. Eu queria que você falasse do carro, do Porsche, assim. É incrível. Alguma experiência, qual o seu favorito? Não é porque eu tô na marca hoje que eu vou puxar saco, tá? Mas realmente é um carro, mecanicamente falando, é muito impressionante o que o carro faz. Olha lá, uma visita aqui. Essa é minha mãe, ó. Veio visitar a gente aí, ó. Mecanicamente falando, é um carro que eu identifico automaticamente como um carro de corrida, cara. É impressionante. Ele tem uma linguagem que, para um piloto, você senta no carro, você sente. É um carro que tem aderência, ele te dá confiança, ele tem estabilidade, você sabe dosar o carro. Então, é um carro que te passa tudo isso que um piloto, que eu sinto no meu carro de corrida. E eu tenho isso no dia a dia, né? Eu posso simplesmente pegar meu carro lá e falar, cara, dá saudade você andar no carro. É impressionante. Eu, quando tô viajando, eu falo, não vejo a hora de chegar e dar um rolê em Brasília no meu carro, o 911.
Bom, é isso, Felipe. A gente ficaria aqui horas a fio conversando, mas tem a programação. Eu queria agradecer. Obrigado a vocês. disponibilidade, bate-papo. Imagina. Chamaremos e incomodaremos mais vezes. Avisem, estamos aí. Bom, é isso. Obrigado. Papo Foi mineiro, uma hein? grande, Felipe. Foi muito bom. É isso aí, galera. Estive aqui na companhia de Guilherme Longo, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e mais uma entrevista aqui da cobertura especial das 6 horas de São Paulo. Estúdio do Motorsport.com, oferecimento I Love Prio, energia humana gera energia. A gente se vê na próxima, um grande abraço, tchau, tchau. Valeu.